fazendo esse vídeo com vocês para falar um pouquinho sobre um dos caras mais conhecidos do mundo terrorista, né? Que muita gente acredita que ele não morreu, mas eu acredito que ele morreu, graças a Deus, né? Que é o Osama Bin Laden, né? Que é o terrorista que ocasionou o atentado ao 11 de setembro, né? Então ele era filho de um magnata, né? E ele não teve assim apesar de ter uma boa vida no começo, ele não teve uma vida tão fácil assim, porque ele foi rejeitado pela mãe e o pai dele morreu muito cedo, né? Então ele era um saudita, né? Muita gente acha que ele era afegão, mas ele era saudita, né? E na década de 70 ele vai para o Líbano, estudar no Líbano, completar o ensino médio lá no Líbano. E ele, assim, quando ele chegou no Líbano, ele era mó putão, sabe? Mó festeiro, né? A história dele se lembrou um pouquinho do Santo Agostinho, só que o Santo Agostinho não era terrorista, obviamente, que o Santo Agostinho, quando começou a vida dele, ele era maior vagabundo, né? Depois ele se converteu ao cristianismo, né? O Santo Agostinho. O Bin Laden é a mesma coisa, ele era mó putão, né? Mas depois ele se arrependeu das putarias que ele fez, né? Da bebedeira, e ele foi frequentar um curso de religião muçulmana, né? Então, como ele frequentou esse curso de religião muçulmana, ele conheceu um cara chamado Abdullah Azaran, não lembro também o sobrenome. E esses caras, eles estavam, assim, contra a invasão soviética ali na região do Afeganistão, né? Então, o Bin Laden, ele começou a ouvir muito as teorias desses caras, né? Então, tipo assim, é um muçulmano muito, muito radical mesmo, né? Não era assim... Não, muçulmanos realmente não é nada moderado, né? Eles são bem retrógrados, né? Então eles não aceitaram a dominação soviética na região. Então o que aconteceu, né? Para expulsar os soviéticos de lá, a CIA treinou sim Bin Laden, né? Treinou essa galera tudo, financiou e tudo mais, né? Mas eles não iriam imaginar quem que o Bin Laden se tornaria depois, né? O Afeganistão, então, se torna o Vietnã dos soviéticos, né? Então, eles eram treinados, né, para a guerrilha e coisas do tipo contra os soviéticos, né? Só que, assim, como ele era muçulmano, né? Então ele não aceitava também interferências do mundo ocidental, né? Tanto é que o primeiro ataque da Al-Qaeda é das Torres Gêmeas, mas não em 2001, teve um em 93, né? Então foi um atentado ao World Trade Center, né? Então, ele faz essa série de atentados. Em 98, ele faz um ataque numa embaixada acho que é a embaixada do Quênia, não me lembro. Então tinha uma coisa a ver com o Quênia, tá, gente? Então, ele faz esse atentado, ele faz uma série de atentados, e ele vê que o Afeganistão estava dominado pelo regime dos talibãs. Então, ele percebe o seguinte: os talibãs estavam muito ligados ao que o Bin Laden queria, diferente dos sauditas, que era o país de origem do Bin Laden, que preferiu se aliar aos americanos, né? Então, ele vai para o Afeganistão, né? E ao chegar no Afeganistão com apoio total do governo de lá, da galera de lá, ele realiza o ataque, o mais famoso ataque dele, que é o atentado às Torres Gêmeas, né, em 2001. Ele planejou das Torres Gêmeas, ele organizou do Pentágono, né?
E acho que teria um para a Casa Branca e teve um outro avião que caiu, não sei, na Pensilvânia, né? Eu não sei se esse avião que caiu da Pensilvânia era para direção à Casa Branca, né? Há um monte de teorias, digamos assim, no mínimo, conspiratórias, né? Assim, mas a tese mais aceita de que ele realmente jogou os aviões. Na verdade, sim, ele coordenou o ataque aos aviões. Tô falando, tipo assim, tem gente que não acredita que foi o impacto do avião nas torres que fez aquilo ali cair, né? Então, ele passou a ser perseguido pelo mundo todo, né? Não duvido que ele teve proteção de governos e até mesmo dentro dos americanos, né? Então, ele passa a ser perseguido. Então, os Estados Unidos passam a gastar mais ainda na luta do combate ao terrorismo, né? Aí, em 2011, né, os SEALs, que é a Marinha Americana, parte da elite da Marinha Americana, supostamente captura o Bin Laden, que são outra coisa que envolve teorias conspiratórias também, assim. Eu acredito que sim, capturou, né? Tanto é que o pessoal que era da Al-Qaeda teve que se reorganizar e depois surge o Estado Islâmico, né? E acontece isso, né? Acontece essas coisas, ele é morto. Então o filme que eu vou deixar no decorrer do vídeo sobre essa morte do Bin Laden. É incrível que pareça quase um ano e pouco depois, todos os soldados que estavam envolvidos na operação morreram, né? E a maldição que aconteceu com os SEALs, né? Então, esse é mais ou menos o que eu entendo um pouco do Bin Laden para vocês. É isso aí, gente. Se inscreva no canal. We had a ghost detaining. A known Al-Qaeda courier. Lead us to the suspected location of a high-value target. The HVT is in a walled compound, and DC wants us to put an immediate action plan in place. There are armed military-age males in the compound. Analysts have, on several occasions, recognized the man who appears taller than the rest. There's a good possibility that by the time we've gathered enough data, he will be long gone and it'll be Tora Bora all over again. The HVT is Osama bin Laden. Codename will be Geronimo. Decisions like this are never as simple as this. How do we know this isn't a trap? We're gonna need a backup plan. Maybe two. Gentlemen, we're gonna do some shooting. And we're gonna do more shooting. And we're gonna be shooting some more. You're supposed to be the leader of this team. Let's do it right. Reach. Can't talk about it with anyone, ever. Fire! Say goodbye to your wives and kids, your girlfriends. Load out for you guys at 04. Dada, I love you. I love you. Are you staying safe? Being careful? You know, I get the best men in the military backing me up. It's not gonna be a problem. Open the door! The President of the United States is going to be staking his presidency on this call. We need to get a green light, now. You're still not sure if the target's in there. You're still not 100%. 100% is hard to come by these days. Our enemy here is Al-Qaeda. It's no secret they are not afraid to die. Neither are we. Jump in. Paki air defenses are neutralized. What do you got? We're in.